Olá, nesta aula eu irei explicar para você sobre o gráfico de Kendall. Já o gráfico de Kendall é um dos tipos de gráficos mais antigos utilizados para marcação de preço. A origem dessa técnica gráfica é japonesa e teve seus primeiros estudos datados do século XVIII, nas mais antigas bolsas de arroz de Osaka, que era um mercado onde movimentava as finanças naquela época no Japão. Ele chegou nos Estados Unidos e no Ocidente através de Steve Nixon, um operador de ações de Nova York, que na década de 80, foi na década de 80 que ele trouxe isso para os Estados Unidos. E ele observou que certa vez uma operadora japonesa estava analisando um gráfico e ele próprio nunca tinha visto esse tipo de análise. Ele começou a estudar o assunto e foi a fundo em várias literaturas enviadas por um amigo e adaptou para o uso no mercado de ações americano, e tornando um especialista na análise técnica baseado no uso do candlestick. O termo candlestick, né, que é candle, ele significa candelabro em inglês, e o seu nome deve ao formato do como são dispostos os preços do ativo no gráfico. É um formato semelhante a uma vela, que você pode possuir um pavio na parte superior e na parte inferior, como você pode observar aqui no gráfico. Você tem aqui um corpo e você tem na parte superior um pavio e na parte inferior outro pavio, ok? Há quem prefira chamar de gráfico de vela, aportuguesando o termo, mas vamos ficar aqui com o seu nome original, ok? Esses candles dependem de um programa de análise que você estiver utilizando, que pode ser colorido ou preto em branco, né? Uma coisa que eu queria deixar como curiosidade, né? Que essa adoção das cores preta e branca para representar os candles de alta e de baixa deriva da tradição religiosa oriental, em que os elementos yin e yang, né, que são os nossos conceitos de bem e mal, são simbolizados pelo preto e pelo branco. Dessa forma, o mercado de alta estaria envolvido pela energia do yin, e enquanto o mercado de baixo estaria contaminado pela energia do yang. Depois que essa técnica gráfica se ocidentalizou, né, veio para cá para o Ocidente, foram adotadas outras cores pelos grafistas, sendo comum encontrar gráficos de candle vermelho e gráficos para baixa, né, e gráfico de candle azul ou verde para candles de alta, né. No gráfico de candle, você tem como o topo, vamos voltar agora aqui, passando para a parte de curiosidade, o topo, o pavio, a máxima do candle, a máxima do dia, e como a baixa, né, o fundo do pavio, o pavio que tem a mais baixo, como você pode observar aqui na tela. E se você identificar pela a máxima e a mínima, vamos colocar aqui, vou botar uma linha horizontal aqui em cima. Nessa linha horizontal você tem a máxima do pavio, a máxima onde o candle atingiu, e aqui a mínima, onde o candle atingiu. Nesse gráfico vermelho, então é um candle negativo, você teve a abertura nesse patamar de preço. Vou colocar uma linha aqui horizontal numa outra cor. Vou botar essa linha aqui verde, só para a gente poder identificar. Aqui, ó. Então, nessa linha aqui verde, a gente teve a abertura do candle, a abertura do dia, porque a gente está no gráfico diário, desse tempo gráfico. E vou botar o fechamento, né, como vermelho, só para poder a gente fazer uma distinção e você conseguir visualizar melhor aqui no treinamento. Então, aqui, ó, no gráfico vermelho, você tem um preço de fechamento. Então, a abertura foi aqui em cima nessa linha verde e o fechamento nessa linha vermelha aqui embaixo. A mínima foi nessa patamar aqui do pavio e a máxima foi aqui em cima, ok? Vamos deletar aqui, vamos pegar um candle agora de alta para você conseguir identificar também como é que foi essas mínimas e essas máximas realizada, né? Vamos pegar esse candle aqui, que tem um pavio mais longo. Vamos lá, vamos traçar aqui. Essa daqui foi a mínima do ativo nesse dia. Vamos botar aqui em branco, vamos voltar para a cor original. Essa aqui é a mínima. E essa daqui foi a máxima do ativo, aqui em cima. Essa aqui foi a máxima do ativo nesse dia, botando em branco novamente. Já a abertura foi aqui nesse patamar de baixo. Vou botar aqui em verde, para a gente ver a abertura. Aqui em verde, aqui, olha. A gente teve aqui a abertura do dia, que o tempo gráfico que a gente está utilizando é diário. E agora vamos botar em vermelho qual seria o fechamento desse dia, que foi aqui.
Então o fechamento aqui foi bem próximo aqui da máxima do dia, né? Ficou bem casadinho. Então, como você pode observar, num gráfico de Candle ele te dá 5 informações: abertura, fechamento, mínima e máxima, e pela cor a gente consegue identificar se ele é um candle de alta ou um candle de baixa. Esse tipo de aplicativo gráfico ou análise gráfica, o uso de candle é a mais utilizada hoje no mercado. As pessoas utilizam o gráfico de candle e o gráfico de barra. Eu gosto de utilizar o gráfico de linha para não ter poluição e utilizando os preços de fechamento sobre o ativo, ok? Então aguardo você nos próximos treinamentos sobre o gráfico de candle. É isso que eu tinha para passar para você ter um conhecimento maior aí sobre esse tipo de gráfico.